Vamos então agradecer a Jesus pela oportunidade desta noite de podermos fazer mais um estudo, mais uma reflexão sobre os ensinamentos que ele nos deixou, né? Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, um momento gratificante, né? Vamos também elevar os nossos pensamentos em gratidão a doutora Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está sempre junto de nós, nos amparando, trazendo conforto para todas as nossas necessidades. Muito bem. Que a luz divina os ilumine e os proteja sempre junto de nós. Né? Vamos então fazer o nosso estudo de hoje. É a lição número 51 do Fonte Viva. Fonte Viva que foi escrito por Emmanuel, né? E através da psicografia de Chico Xavier. E nessa lição 51, que traz o título de Sepulcros Abertos, na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 13, Paulo nos traz a seguinte frase: a sua garganta é um sepulcro aberto. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, que tem a semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade, transfigura-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo, descerrado, deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má-fé, entendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos, exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para a
resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Vejam que esta lição que Paulo nos trouxe, né, com esta frase, a sua garganta é um sepulcro aberto, né? Ele se refere exatamente aos irmãos que não medem as palavras que falam, né? Não se cuidam para dizer e colocação das palavras corretamente. Acham que aquilo que sai da boca está bom, está bem, né? E não se preocupa em ofender ao outro, totalmente descuidado, né? Que não se levam a paciência de tentar mudar um pouco o caminho, fazer uma situação mais delicada, saber como se dirigir ao próximo, né? Porque ele quer colher bons frutos. Mas e aí? Está plantando o quê, na verdade? Então, essas pessoas são pessoas de baixa autoestima, que são críticas e julgadoras. Elas gostam só de criticar e julgar. Têm muitas dificuldades em reconhecer os valores dos outros. Não reconhecem, não sabem reconhecer. Nunca pararam para pensar, né, em benefício do próximo. É só venha a nós, ao vosso reino nada. É bem assim que essas pessoas pensam, né? E são pessoas com uma visão totalmente negativa. Pessoas que não medem nada. É muito negativismo, é muito, né? E isso acaba afetando a si próprio, no amor, na vida pessoal, no lado profissional, né? Não se realiza. Não são pessoas que têm um trabalho salutar, um trabalho desenvolvido em benefício próprio, né? De desfrutar do amor, da vida pessoal, a vida em família, né? A interação com todos. Difícil, né? Pessoas extremamente problemáticas, né? Extremamente problemáticas. Elas só conseguem enxergar defeitos. Nada é bom. Não tem senso nenhum de valorização da vida. A vida é uma consequência. Para elas, a vida passa, né? E não pensa na religiosidade, né? Não pensa na vida futura, o que ela quer colher de bom. Então, vive o momento, vive ali naquele instante e não enxerga defeito, não tem senso de valorização da vida, nada. Quando elas estão numa situação dessa, nesta dificuldade de convivência consigo mesmo, porque é um choque de opiniões. Ela está se chocando contra ela mesma, né? Então, quando ela está nessa situação,
é o modo que ela encontra de esconder os seus próprios erros, os erros que ela própria comete. E aí vem a frustração por não conseguir realizar nada, não consegue levar nada de bom a ninguém, não tem nada de bom a oferecer, né? Somente coisas negativas e assim por diante, né? Falar mal dos outros, que situação indelicada, não é verdade? Falar mal dos outros e apontar defeitos. São mestres em agir dessa forma, né? E isso se torna um vício, é um vício moral, né? Ela acaba realizando os apontamentos dos outros, assim, normalmente como se estivesse conversando, um bate-papo, uma rodinha de conversa fora, né? Sem fundamento nenhum, né? Acham que são o máximo, não é? Agindo dessa forma. Então, nós precisamos, para que a gente possa corrigir esses caminhos, precisamos exercer a autocrítica, né? Exercer uma autoavaliação. O que nós temos feito de bom? Fazer a nossa autocrítica das ações que nós tomamos. Saber se nós estamos vigilantes e atentos às leis morais, não é? Porque é muito importante que a gente pratique e a pratique bem, bem feitas, né? Com carinho, com dedicação, com amor, né? Então, nós precisamos exercer a autoavaliação. Aquela autoavaliação que nós temos de exemplo de Santo Agostinho. Todo dia ele fazia esse autoexame, não é? De tudo que ele fez naquele dia. E assim ele conseguiu ser um santo, através das suas autoavaliações diárias, né? Ele foi corrigindo, corrigindo, e se aperfeiçoando, se purificando e conseguiu o seu objetivo, né? E isso também com muita ajuda da sua mãe, né? Que orou muito por ele, bastante, né? E ajudou muito isso, né? E uma das coisas que nós sempre falamos, oração tem um poder imenso. Devemos criar o hábito de orar e agradecer. Agradecer, agradecer sempre coisas boas e coisas ruins, porque tudo é um aprendizado, tudo nos traz conhecimento, nos eleva, não é? Então, a terapia, fazer uma terapia em benefício próprio, nós sejamos beneficiados por isso, não é? Então, saber termos, termos a certeza de que nós podemos melhorar, nós podemos galgar os nossos caminhos através da nossa dedicação plena ao Evangelho, a nossa dedicação em praticar o bem, amar ao próximo, tudo aquilo que Jesus nos colocou. Nós sabemos que todos nós somos capazes disso, não é verdade? E basta que nos imponhamos, nós nos imponhamos diante da felicidade. Eu quero buscar a minha felicidade. Eu quero ser feliz, né? Então, assim, é o caminho que nós precisamos galgar para que a gente não incorra neste ato obsceno que são os sepulcros abertos de nossa garganta. Né? Porque sepulcro, só coisa ruim, não é verdade? Então, que a nossa garganta
como diz no final da nossa lição, né? Que ela seja consagrada ao bem, que ela traga para só, assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor, que são os ensinamentos divinos que ele nos deixou, que nos trouxe, né? Que a gente não esqueça que, diante dos ensinamentos divinos, é a nossa obrigação de estar sempre diante desses ensinamentos que nos eleva, que nos traz conforto, que nos traz a felicidade e a paz. Né? Então, não podemos nos transformar em garganta com um verdadeiro túmulo descerrado, como ele nos diz na nossa lição, né? Não deixam escapar deixam escapar do fel envenenado que eles transbordam do íntimo, porque isso vem do nosso íntimo, na verdade. Esse sentimento aflora daquilo que nós carregamos, e é o que nós não podemos carregar dentro de nós, esses sentimentos que nos traz tanto de sabor na vida, né? E assim nós precisamos não assustar os nossos irmãos, né, com esses sentimentos ruins e maléficos, né? Então, essa lição é bem clara para que a gente tome o nosso cuidado de saber o que vem de nossa garganta, né? Que nossa garganta possa expressar os verbos do sublime Senhor através do seu carinho, do seu amor, para que ele tenha com todos nós. Né? Então vejam, agora nós vamos bater o nosso papo. Quem mais quer falar? Meu Dunk, o título aí é interessantíssimo, né? A garganta é um sepulcro aberto, vamos falar desse jeito assim, né? Sim. Por que isso? A gente tem costumes que nós carregamos de forma errada, né? Temos hábitos negativos, principalmente na fala, né? Reclamamos demais, julgamos demais, olhamos demasiadamente os defeitos alheios e externamos isso de forma negativa, né? Olhamos para as coisas da vida, do mundo, né? Só sabemos reclamar, não sabemos agradecer, não temos hábitos de tecer um elogio, né? Não temos hábitos de levar palavras carinhosas, né, ao nosso próximo. Não que devemos fazer isso todo dia, toda hora, todo instante, não. Tá? Mas em tudo na vida, a gente tem o hábito apenas de olhar o lado negativo de tudo. Né? É aquilo que parece que nos sacia diariamente. Né? E acabamos fazendo com que, no círculo da qual vivemos, o ambiente não se torne saudável. Né? Daí ficamos ladeados por espíritos também zombeteiros, não espíritos maléficos, não, zombeteiros, que gostam de se divertir com as nossas fraquezas. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Veja, nós sabemos claramente o como nos posicionarmos. Sabemos que temos necessidades diárias de aprendizado. Veja, mas também nós sabemos que nós não somos seres tão ruins, igual nós imaginamos que nós temos consciência disso. Né? Então, por que, né, deixar com que apenas a obscuridade mental, sentimental, tome conta da sua vida? Por que olhar para o mundo
de uma forma como se o mundo fosse a pior coisa que existisse, né? Onde só tem seres repletos de defeitos, repletos de maldade. Veja, não é uma verdade, né? Nós não conseguimos, né, analisar isso e reciclar isso no dia a dia da nossa vida. Então, nós criamos mediante aquilo que nós externamos, porque quando nós falamos é porque nós já pensamos e já sentimos, vamos dizer assim, mas principalmente pensamos, né? E acabamos externando muitas das vezes coisas que nós mesmos nem gostaríamos de externar. Por quê? Pelo hábito, ou porque pelo local a qual nós nos encontramos, aonde tem um monte de gente só falando baboseira, né? Só falando mal da vida, só falando mal do próximo, só falando mal da política, só falando mal do fator financeiro, veja, né? Só falando mal do governo, só falando mal do seu vizinho, falando mal da sua mulher, falando mal do seu patrão, falando mal do seu companheiro de trabalho, falando mal da sua religião, veja, e nós ali acabamos nos contaminando. Por quê? Porque nós não temos coragem de nos posicionarmos, né? E dizer aquilo que tem que ser dito, né? Lógico, não de forma bruta, agressiva, né? Por o seu posicionamento de uma forma diferente. Não é querer ali converter o próximo, não, é se posicionar. Poxa vida, né? Se todo mundo é ruim, será que é uma verdade? Se posicione e fala, não, peraí, as pessoas têm seus defeitos, têm suas virtudes, têm suas maldades, têm suas bondades. E aí tá aqueles que estão no estado mais atrasado, outros estão mais adiantados. Tem uns que necessitam disso, outros necessitam daquilo. Veja, né, para se saciar, ou até mesmo, né, para se reequilibrar. Né? Tem um que depende do outro, tem o outro que já consegue caminhar por si só. Tem um que não tem personalidade, o outro já tem uma personalidade forte, definida. Tem uns que não têm o conhecimento dos princípios cristãos, outros já têm o conhecimento até a um ponto extremo, outros têm um conhecimento mediano. Veja, então, tudo a gente tem que entender e não fazer com que da nossa boca ou da nossa garganta saia apenas as coisas negativas, as coisas ruins que se colocam em evidência. Tá? Porque o mal, ele gosta de fazer bagunça, ele gosta de aparecer. Então, ele faz um alarde muito grande. O bem, ele é quietinho, vamos dizer assim, ele come pelas beiradas, certo? Só que onde o bem se instala, o mal foge, corre do bem, porque sabe que ali ele nunca vai ter oportunidade, veja, de vir a influenciar ou a prejudicar, veja, ou a derrubar ninguém. Porque existe uma segurança, existe uma firmeza naquele ideal que você colocou na sua vida, de ser melhor, de seguir o caminho, seguir uma conduta, um pensamento, um sentimento, uma fala condigna naquilo que te traz equilíbrio, naquilo que te gera luz interior. Veja, e quem assim faz pode ver que não tem doença. É uma vida saudável, né? Olha para as pessoas que vivem em depressão, vivem em angústia, vivem com medo, vivem com síndromes disso, daquilo, tudo. Veja, pare um pouquinho e reflitam. Como essas pessoas pensam? O que elas falam? Como elas agem? Como se vestem? Como andam? Pode ver que fazem tudo como se fossem derrotados, né? E não é uma verdade. É um filho de Deus que está ali para vencer, para superar, mas assim, uma debilidade momentânea, da qual assim adquiriu, ou da qual assim traz como uma prova
A gente não sabe claramente, né, as vidas transitórias de cada um. Então, olhe para essas pessoas. Será que nós, na hora que ouvimos uma pessoa dessa reclamar de tudo, veja igual reclama, né, perder o prazer de viver, nós devemos olhar, ficar quieto, devemos olhar e concordar, ou devemos entrar no mesmo padrão vibracional dela e dividir a fala que estará a saciar no estado que ela se encontra, fazendo com que ela se torne ainda pior do que está, ou temos que nos colocar diferentes para poder proporcionar com que aquele ser melhore, acorde, consiga ver algo de bom, uma luz acendendo na sua frente. Veja, então, analisem tudo isso. Né? E isso, vou dizer assim, que é uma das coisas que mais atrasa o nosso processo de aprendizado e de evolução. Porque nós deixamos que isso se torne um ciclo vicioso em nossas vidas. E nós reclamamos sem saber por que estamos a reclamar. Reclamamos apenas pelo hábito de reclamar. Nada para nós está bom. Um prato de arroz não está bom, um prato de macarrão não está bom, um pedaço de carne não está bom, um salário não está bom, 3 salários não está bom, uma TV não está boa, um carro não está bom, uma casa não está boa, a gente nunca, veja, se satisfaz com nada. Não que devemos nos acomodar, não é isso. Nós devemos valorizar tudo aquilo da qual nos é concedido momentaneamente dentro dessa trajetória dessa vida. E agradecer, né? E, acima de tudo, se posicionar de forma feliz e confiante, né? Porque assim você cria uma luz em volta de você. Você acaba vir a se proteger de todos esses dardos negativos que assim estão sobre esse orbe terrestre, porque é muitos, mas muitos pensamentos negativos se encontrando, gente. E não é dos desencarnados, não, são dos encarnados que aqui se encontram, que cria, né, uma egrégora, né, tão pesada que se a gente que aqui está bobear, a gente acaba sendo contaminado por ela e depois para voltar na condição que nós nos encontrávamos não é tão fácil, por isso que muitos assim se perdem. Então, vigiemos todos os momentos aquilo que falamos. É fator importante para o nosso equilíbrio, para o nosso progresso. Isso daí, Dentmar. Valeu, valeu, André, muito bom. Muito obrigado. Vamos então agradecer a Jesus este momento que nos proporcionou, aonde precisamos fazer o autoexame daquilo que vem de nossa garganta. Saber o que dizer, saber o que falar, pensar para levar uma palavra a um irmão, que seja uma palavra com carinho, com amor. Este é o grande momento que nós temos que ter de vigilância em nossas vidas, porque aquilo que vem da boca é aquilo que fere e machuca. Então, este é o grande cuidado que nós temos que ter, o que nos ensina essa lição de hoje. Saber como colocar as nossas palavras. Vamos então agradecer a Jesus este momento maravilhoso que nos proporcionou. Pedir a Ele que abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo, necessitados do carinho, do amor e da luz, para que sejam curados e fortalecidos. Que todos possam receber neste momento esta energia
está sendo formada neste momento em favor do bem-estar de todos. De todos recebam esta luz divina que fortalece. Jesus, querido Mestre, agradecemos este momento e vamos então, Pai, dirigir a prece de Cáritas para que possamos concretizar o nosso objetivo de amor e de carinho a teu grande amor por todos nós. Vamos então, a Tereza hoje fará a prece de Cáritas para nós. Tereza, por favor. Boa noite a todos. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dar força àqueles que passam pela provação, dar luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Que a vossa bondade, Senhor, se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Dai-nos, deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, Senhor, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito bom. Essa prece é uma prece maravilhosa, né? Ela fortalece todos nós. Muito bem. Quem eu vejo amanhã, até amanhã. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Que todos tenham uma noite reconfortante.